Moradores do residencial Brisas da Mata, em Goiânia, cobram sinalização de trânsito nas ruas do setor. Segundo eles, os cruzamentos são perigosos e os acidentes acontecem com muita frequência. Lucílio Macedo foi para lá conferir. Moro aqui no Brisas da Mata, chamei o Jornal do Meio Dia para mostrar o descaso do poder público. A sinalização no setor que não tem. Foi através destas imagens repassadas pelo WhatsApp do Jornal do Meio Dia, pelo telespectador José Adão, que recebemos a denúncia do total abandono da SMT ao residencial Brisas da Mata, em Goiânia. Inúmeros acidentes foram registrados envolvendo carros e motos. O motivo? A total falta de sinalização no setor. E como no Jornal do Meio Dia o telespectador faz a notícia, viemos até o setor Brisas da Mata. Quem mandou as fotos para nós foi o Adão. Obrigado, Adão. Olha, relembrando aí a quantidade de acidentes que ele registrou e mandou no nosso WhatsApp. Agora, a Alice, que fez esse pare aqui, pintou esse pare improvisado, porque o poder público não vai pintar e os acidentes estão acontecendo. O acidente está acontecendo, muitos estão morrendo, muitos estão acidentados aí, bate toda hora. Eu moro aqui, é perigoso lá, entrar ali, já entrou ônibus, já entrou carro, já botei até manilha. Ali a gente colocamos até manilha ali para evitar isso aí. A maior parte da rua Otávio Lúcio é preferencial, com exceção ao trecho onde cruza com a rua BM10, que é por onde passa a linha do ônibus. Foi aqui que, de maneira improvisada e desesperada, Alice tentou fazer o que a SMT não faz, pintando 2 sinais de pare. E é aqui que os acidentes não param de acontecer. Aqui nesse cruzamento aqui, essa semana já foi três acidentes, um gravíssimo, o cara está internado em coma. E o povo acha que aqui é a avenida, aqui é a linha do ônibus, aqui é preferencial, mas quem desce de lá acha que é a avenida, porque na verdade é a avenida, só que aqui tem que ter um sinaleiro, ou então 4 pares para todo mundo tem que parar. Perigo, né, cara? Tem que sinalizar isso aqui, porque senão não dá, né? A única sinalização que encontramos no residencial Brisas da Mata foi essa, quase toda apagada na rua BM9. Ruas sem sinalização e total falta de fiscalização. Presença constante só deste urubu, que tem a missão ingrata de testemunhar os constantes acidentes. Parece até palhaçada, mas sem nenhuma graça. Precisando de um pare, nós estamos precisando de sinalização e o poder público esqueceu do Brisa da Mata. Olha, quem vai responder é a pessoa responsável pelo trabalho de trânsito aqui, é o novo secretário municipal de trânsito, Felisberto Tavares. Presidente, boa tarde. Secretário, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jodevar, boa tarde, Luciana. Boa tarde. E boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. O que o senhor pode fazer no Brisas da Mata? Não só no Brisas da Mata. Todos os bairros, Luciana e Jodevar, estão com esse problema. As 2 máquinas, eu assumi agora na sexta-feira, estou ainda fazendo levantamento, mas as únicas 2 máquinas que tinham para fazer sinalização estão com defeito, baixadas. Estão paradas? Paradas, assim como a maioria da frota. Tudo sucateado. A conta de água, 4 meses parado. Equipamento praticamente zero. E a baixa autoestima dos servidores. O senhor quer dizer, então, que o Brisas da Mata não vai receber sinalização? Vai receber, mas não posso dizer que se é amanhã ou depois. Nós não temos condições hoje de logística praticamente nenhuma de fazer a intervenção. Tem uma equipe fazendo algumas pinturas a pincel. Né? Então, o problema que eu peguei a SMT agora, eu pensei que estava muito ruim. Pensei, mas quando eu cheguei a fazer o diagnóstico, foi a minha expectativa, infelizmente, superou e muito. Está deteriorada. Não estava ruim, estava péssimo. Hã? Não estava ruim, estava péssimo. Não, para ficar péssimo, ainda tinha que melhorar pouco. Então, nós estamos fazendo um levantamento agora para sinalização. Está finalizando um certame, muito embora nesse processo tem contestação de algumas empresas, mas está sinalizando que vai dar certo. Agora, para ajudar nesse levantamento, juntamente com a reclamação do povo, tem mais reivindicações aqui. O Luiz acaba de passar um WhatsApp dizendo que mora no centro, ali, ruas 54, 52, 51, respectivamente, não tem sinalização e eles estão pedindo a intervenção da SMT. Sem sombra de dúvida, como eu disse, o problema de sinalização está generalizada. Em todos os locais nós vamos fazer sinalização. Nós vamos finalizar esse levantamento, pedir o empenho financeiro quanto antes, mas o
Prefeitura também, vocês sabem, estão acompanhando como está o caixa da Prefeitura, mas tenha só um pouquinho de paciência, que nós vamos atender todas essas reivindicações. Secretário, nós vamos passar para o senhor reclamações aqui. Por exemplo, tem carro na calçada na rua Campo Grande, no Jardim Esmeralda, pede fiscalização. Lá no Residencial Eldorado, Alexandre Caldeira também está dizendo que tem muitas infrações, carros estacionados em canteiros centrais, avanços de semáforo, sinalização apagada. E nós fomos ao setor aeroporto em Goiânia também, porque lá o pedestre está disputando com os carros o espaço na rua. Isso porque as calçadas se transformaram em um grande estacionamento. O que mais se vê são veículos parados nas calçadas. Até o táxi fez errado. Aguarda no passeio público. Este aqui impera tranquilamente em plena calçada. Nesta esquina, um carro está atravessado num ponto da calçada e outros 2 veículos parados também no passeio. Pedestres são obrigados a desviar pela rua. Deveria ter um respeito maior pelo pedestre. Aqui a caminhonete é lavada na calçada mesmo. Neste outro ponto, olha o que encontramos. A fila de veículos estacionados ocupa um bom trecho da calçada. Neste outro ponto, é tanto carro invadindo a calçada que o espaço para o pedestre transitar praticamente não existe. Aqui ninguém respeita nada não, aqui é desse jeito, a MT não passa aqui para fazer uma fiscalização, né? Moradores lembram que em algumas escolas as aulas ainda não voltaram. No período letivo, o problema piora. Intransitável isso aqui. Donos de lojas de revendas de veículos tentam justificar. Um guarda me disse que deixando a passagem está tudo bem, mas se ele vê que não pode, eu tiro, não tem problema não. Então tira. Secretário, agora para resolver essa questão, o senhor não precisa de maquinário, não precisa de tinta, mas precisa de um agente ali fiscalizando. O que é proibido é proibido. Por que não multar então, fiscalizar esse local? A fiscalização tem ido lá. Agora, mas não adiantou. Infelizmente, como vocês mostraram na matéria anterior, se não houver a conscientização por parte do usuário, nós vamos ficar enxugando gelo. Vamos mandar uma equipe de agentes, eles estão indo lá fazendo as autuações, mas o ideal seria, detectando lá o carro estacionado sobre a calçada, impedindo a passagem do pedestre, a gente fazer a remoção. Porque aí sim... Mas por que isso não acontece? Não ocorre porque a SMT não tem guincho. Nós temos que reestudar e fazer um planejamento para fazer, privatizar ou terceirizar o serviço de remoção, porque não tem. Olha, chegou o ponto vexatório dos agentes chegarem no estabelecimento, o camarada estacionou, impedindo ele de desenvolver atividade econômica. Os agentes foram lá. Mas a multa pode ser aplicada, não pode, secretário? Sem sombra de dúvida. Pois é. Você pode ter certeza que vai sofrer ação. Pois é, porque o que a gente fala... de fiscalização. Esse problema lá no setor aeroporto, ele é muito antigo. E eu tenho certeza ali, é o pessoal que vende carro, coloca aquele carro para ser mostrado lá e deixa na calçada do jeito que está. Não tem um pingo de consciência esses comerciantes, a maioria deles. Tem gente honesta, tem gente que realmente tenha respeito pela população, mas uma boa parte, infelizmente, não tem. Deve ter pelo menos 15 a 20 anos que a gente faz matéria aí nesse ponto, no setor aeroporto, e os donos de garagens continuam desrespeitando a lei de trânsito, colocando o carro para vender em cima da calçada. Lamentavelmente tem. Olha. E a repórter Rosane Ferraz, secretária, eu convido o senhor para acompanhar com a gente. A Rosane saiu do setor aeroporto e foi lá para o Santa Rita mostrar a situação neste outro bairro, principalmente ali na Rua da Alegria. Vamos conferir. Na Rua da Alegria, na Vila Santa Rita, em Goiânia, moradores dizem que é uma tristeza atravessar a via. Veículos transitam em alta velocidade. A faixa de pedestre não é respeitada. Muito difícil para atravessar a rua, porque ali eles não param, só se a gente parar mesmo com a mão assim para eles parar, porque senão eles passam por cima ainda. Nesta rua lateral, a sinalização está apagada. Quem precisa cruzar a Rua da Alegria enfrenta dificuldade. Aqui é batido demais, não tem jeito de você atravessar, fica olhando para você ver. O pessoal não abre para a gente entrar, principalmente de manhã. De manhã aqui é terrível. No local, um show de imprudência mostrado várias vezes pelo Jornal do Meio-Dia. Motociclistas invadem a contramão o tempo todo. Câmeras de comércios da região já registraram muitos acidentes. Neste, a moto com um adulto e uma criança é atingida por um carro que invadiu a preferencial. Os dois da moto estão na contramão e vão parar no chão ao serem atingidos pelo veículo que iria entrar à esquerda. Moradores cobram a instalação de redutores de velocidade, também de placas, dizendo se é ou não proibido estacionar na via. A maioria dos acidentes é porque o pessoal estaciona porque não tem placa de proibição.
o espaço fica menor para ele estacionar. E aí acontece os acidentes, vários acidentes entre carro e moto. No centro de Goiânia, a faixa ajuda a lembrar que essa região é zona 40, mas não existem radares que fiscalizam os veículos. Dos 7 cruzamentos, onde deveria existir radar, entre a Praça Cívica, Avenida Araguaia, Paranaíba e Tocantins, nem sinal dos equipamentos. E não é difícil flagrar carros descendo as avenidas claramente embalados, não. As motos também. Após a implantação da Zona 40, foram aplicadas cerca de 12 mil multas por excesso de velocidade. O problema da falta de radares não acontece só no centro da capital. Eles estão todos desligados. Após o fim do contrato da SMT com a empresa responsável pelos fotossensores, em maio de 2016, Goiânia ficou sem fiscalização em pelo menos 149 pontos. Hoje, existe apenas um radar estático para ser usado em toda a cidade. Secretário, o que depende ainda para que voltem os fotossensores aqui para Goiânia? A finalização do processo licitatório. Ele está numa fase avançada, porém, houve contestação de uma empresa que perdeu o certame, e aí a gente tem que dar voz, né, amplo direito de defesa dele, a contestação para depois fazer o contrato. Realmente é um problema, precisamos restabelecer a fiscalização eletrônica, mas precisamos, sobretudo, da consciência de cada cidadão desse. Né? Todos sabem que não precisa ter uma placa de proibido estacionar sobre a calçada. Não precisa, o Código de Trânsito é claro. Né? Aquela faixa da via destinada ao pedestre, ela tem que ser respeitada. Agora, na Rua da Alegria, já falando em respeito, em conscientização, por que não colocar um agente ali para fazer com que motoristas, pedestres respeitem o que já existe lá, que é sinal de pare, faixa de pedestre? Isso a gente pode fazer, Luciana, mas infelizmente não tem condições de manter a presença física de um agente. O agente não é onipresente. Mas pelo menos por alguns dias para intimidar os infratores. Sem sombra de dúvidas. Isso aí, essa parte da fiscalização, nós vamos apertar. E quero, inclusive, contar com a colaboração de vocês, porque quando a gente aperta a fiscalização, falam-se para todos os cantos que a gente está promovendo indústria de multas. Mas, na verdade, vocês estão vendo que há uma indústria muito grande de infratores. E esses infratores estão ocorrendo esses fatos lamentáveis aí, que é a vida, que é a integridade física dos cidadãos. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. E eu conto com o apoio de vocês para divulgar as nossas ações de educação de trânsito e despertar no cidadão esse conceito da conscientização.